14 de fevereiro de 1943. 3h47 da madrugada. Uma fazenda nos arredores de Lyon, na França. Simone Seguin desperta com o ruído de botas pisando no cascalho. Botas pesadas, botas alemãs. Pelo menos 20 homens cercando a casa. Ela ouve eles se posicionando. Janelas, portas, o celeiro. Não vieram para interrogatório. Vieram para matá-la. A Gestapo finalmente a localizou. Simone tem 18 anos, mede 1,57 m de altura e pesa 44 quilos. Parece uma colegial. Do tipo de menina que devia se preocupar com bailes e vestidos, não com pelotões de fuzilamento. A Gestapo ignora que nos últimos 6 meses Simone eliminou 23 soldados alemães. Não sabem que ela roubou 4 caminhões carregados de armas. Não imaginam que sabotou 2 locomotivas transportando munições para a frente oriental. Não fazem ideia de que a resistência francesa a conhece como Nicole e que companhias inteiras do exército alemão receberam ordens para caçá-la. Tudo o que sabem é que uma garota com a descrição dela foi avistada nessa fazenda no dia anterior, e esta noite pretendem prender ou eliminar quem quer que esteja lá dentro. Simone tateia debaixo do travesseiro, mas não busca uma arma de fogo. Essas estão escondidas no celeiro. Ela pega uma faca de cozinha, 25 centímetros de aço carbono, a mesma que usou há 3 dias para decepar um frango. Sai da cama sem acender luz alguma, caminha descalça até a janela e espia para fora. 11 agentes da Gestapo. A luz da lua os ilumina. Sobretudos de couro preto, armas em punho. Estão se aproximando da porta da frente. A porta está destrancada. Ela a deixou assim, de propósito. Uma entrada aberta indica que ninguém lá dentro tem segredos. A Gestapo vai entrar sem desconfiar. E quando entrarem, Simone vai derrubar o máximo que puder antes de ser abatida. Aos 18 anos, ela devia estar apavorada. Não está. Calcula friamente. Quantos posso abater? Qual o plano ideal? Onde fica a falha na linha deles? O primeiro agente da Gestapo chega à porta, gira a maçaneta e ela cede. Ele faz sinal para os demais. 5 homens invadem a casa. Os outros permanecem do lado de fora, vigiando as saídas. Simone se posiciona na entrada da cozinha, mergulhada na escuridão, oculta. A faca na mão baixa, lâmina invertida, como lhe ensinaram. Ela aprendeu com um combatente da resistência chamado Jack, ex-comando francês, que lutou na Primeira Guerra Mundial. Jack explicou que, para alguém pequeno como ela, a faca não serve para perfurar. Serve para cortar. Mire na garganta, na parte interna da coxa, na axila, áreas onde artérias principais ficam perto da pele. Deixe-os sangrarem até a morte. Passe para o próximo. O primeiro agente passa por ela. 5 passos adentro da casa até notar a presença na sombra atrás dele. Ele tenta se virar, devagar demais. A lâmina de Simone rasga sua garganta de orelha a orelha. O jato de sangue espirra na parede. O agente cai mudo. O segundo ouve o baque do corpo. Gira, ergue a pistola. Simone já avança. Desliza sob o braço dele, crava a faca na axila, inclinando para cima em direção ao coração, gira e retira a lâmina. O agente ofega, tenta gritar, mas não consegue. Seu pulmão se enche de sangue. Ele desaba. O terceiro finalmente capta o que ocorre. Abre a boca para alertar os outros. Simone arremessa a faca. Não é uma adaga de arremesso. O equilíbrio está errado, mas ela está a 1,8 metros de distância. E o alvo é amplo. A lâmina gira no ar e se enterra na garganta do agente. Não um arremesso perfeito, nem um golpe fatal, mas destrói as cordas vocais. O aviso sai como um gorgolejo. Simone avança, agarra a faca, arranca-a e corta o pescoço do agente. Desta vez, ela rompe a carótida. O sangue jorra sobre seu rosto, mãos e camisola. O agente cai.
3 eliminados. Os quarto e quinto estão na sala ao lado. Ouviram os ruídos da briga. Vêm pela porta com lanternas acesas, feixes de luz fatiando a penumbra. Vem Simone, uma garotinha minúscula banhada em sangue, empunhando uma faca de cozinha. Hesitam por um instante. Sério, essa é a ameaça? Essa criança? Essa pausa os condena. Simone age. Não corre contra eles. Joga-se no chão e rola para baixo da linha de tiro do primeiro. Emerge, dentro do alcance dele, onde a pistola perde eficácia. A faca perfura a virilha, a artéria femoral. Ele berra. Ela puxa a lâmina, deixa-o tombar e se lança sobre o quinto. Ele é rápido. Dispara. A bala corta o ar onde Simone estava meio segundo antes. Ela já girou, atacando pelo flanco. A faca atinge o rim dele. 1, 2 vezes. Não há elegância. Não tem treinamento avançado em combate corpo a corpo, além do que Jack lhe passou, mas é feroz. Esfaqueia até o agente parar de se mexer. 5 caídos. Os outros 6, do lado de fora, escutaram o tiro. Invadem pelas portas e janelas. Simone tem no máximo 5 segundos antes de serem sobre ela. Ela pega a pistola de um agente morto. Uma Luger. 8 balas no carregador. Ela não sabe manusear uma Luger direito. Ela só havia atirado com um rifle de caça até então. Mas disparar uma pistola a curta distância não exige grande habilidade, apenas bravura. E Simone possuía isso de sobra. O 6º agente surge pela janela da cozinha. Simone o acerta no rosto. O coice a pega de surpresa. A Luger treme em sua mão, mas o agente cai morto antes de tocar o chão. O 7º agente entra pela porta dos fundos. Simone dispara 2 vezes. As balas pegam no tronco. O homem cambaleia para trás e desaba. O 8º agente é mais esperto. Ele não passa por nenhuma porta. Atira através da parede. Gesso explode ao redor de Simone. Estilhaços e poeira enchem o ar. Ela se joga no chão, rasteja até se esconder atrás de um fogão de ferro fundido e revida às cegas. 3 tiros pela parede, na direção de onde veio o disparo. Ela ouve um gemido, o som de um corpo caindo do lado de fora. 3 balas restantes na Luger. Os 9º e 10º agentes invadem pela porta da frente ao mesmo tempo, com fogo de cobertura, atirando a esmo para dentro da casa. Projéteis perfuram móveis, paredes, tudo. Simone se mantém atrás do fogão, aguardando, deixando que esvaziem seus carregadores. O tiroteio cessa. Eles estão recarregando. É o momento em que ela avança de trás do fogão. 2 disparos. O 9º agente leva um no pescoço. O 10º, um no peito. Uma bala sobrando. O 11º agente não entra. Ele é inteligente. Sabe que 10 de seus companheiros estão mortos ou morrendo lá dentro dessa casa de fazenda. Percebe que quem quer que esteja ali é perigosamente habilidoso. Ele opta pela jogada certa. Incendeia a casa. Simone sente o cheiro de fumaça antes de avistar as chamas. O agente arremessou algo pela janela. Um coquetel Molotov. Gasolina num frasco. A cozinha pega fogo. As labaredas se alastram rapidamente. Madeira antiga, móveis secos. Em 2 minutos, toda a casa virará um inferno. Simone precisa decidir. Ficar e queimar viva. Ou sair e encarar o último agente. Ela escolhe o exterior. Morrer baleada é mais rápido que perecer no fogo. Corre em direção à porta da frente. O 11º agente a espera. Ele se abrigou atrás de um muro de pedra a 30 pés da entrada. Tem uma linha de tiro limpa. Assim que Simone cruzar aquela porta, ele a matará. Simone sabe disso. Ela sai atirando, não contra o agente. Contra a lamparina a óleo que ele usa para iluminar. A lamparina explode. Vidro e óleo respingam no rosto do agente. Ele grita, arranha os olhos. A última bala de Simone o atinge no peito. Ele cai. 11 agentes da Gestapo mortos ou agonizantes.
eliminados por uma garota de 98 libras, armada com uma faca de cozinha e 3 balas. Simone fica parada no pátio da fazenda, coberta de sangue. A casa ardendo às suas costas. Ela respira ofegante, tremendo agora. O pico de adrenalina passa. Olha para os corpos espalhados pela propriedade. 11 homens que vieram para matá-la. 11 que fracassaram. Ela vai até o celeiro, se veste, pega o esconderijo de armas debaixo das tábuas do assoalho. 2 fuzis, uma submetralhadora, munição, granadas. Carrega tudo num carrinho de mão, cobre com feno e começa a se afastar da fazenda em chamas, dos corpos, mergulhando na escuridão. Ao amanhecer, Simone Segon some mais uma vez. A Gestapo encontrará a fazenda ao nascer do sol. Contarão os corpos, entenderão que uma garota de 18 anos matou 11 de seus agentes e compreenderão por que a resistência francesa a chama de assassina invisível. Esta é a história de como Simone Segon se tornou a combatente da resistência feminina mais letal da França. Como eliminou mais de 100 soldados alemães antes de completar 20 anos. Como lutou ao lado de homens com o dobro da sua idade e do dobro do seu tamanho. Como os alemães colocaram uma recompensa de 100.000 francos pela sua cabeça. E como sobreviveu à guerra para se tornar uma mulher que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Simone Segon nasceu em 13 de novembro de 1924, em Chartres, França, uma pequena cidade a 60 milhas a sudoeste de Paris. Seu pai possuía uma modesta fazenda. Sua mãe era costureira. Ela tinha 3 irmãos mais velhos, família de classe média. Nada notável. Nada que indicasse que Simone se tornaria uma lenda. Cresceu durante a Depressão. Os tempos eram difíceis, mas não desesperadores. A fazenda do pai produzia o suficiente para alimentar a família e vender um pouco de excedente. Simone frequentava a escola como qualquer outra criança. Era ótima em matemática, péssima em costura. Sua mãe perdia as esperanças de transformá-la numa dama adequada. Simone preferia escalar árvores a ficar quieta. Preferia explorar os bosques a aprender bordado. O pai a ensinou a caçar. Animais pequenos, coelhos e pássaros. Ela aprendeu a atirar aos 8 anos. O pai lhe deu um rifle calibre 22, leve o bastante para uma criança manusear. Ele a instruiu em paciência, em rastrear, em aguardar, em respirar devagar e apertar o gatilho sem puxá-lo. Simone era um talento nato. Aos 10 anos, era a melhor atiradora da família, superior aos irmãos, superior ao pai. Ela simplesmente tinha um dom para isso. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em 3 de setembro, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Simone tinha 14 anos. Ela não compreendia o que a guerra significava, de verdade. Para uma adolescente de 14 anos no campo francês, a guerra parecia um evento distante. Algo mencionado em jornais e no rádio, sem qualquer chance de afetar sua rotina. Durante 8 meses, não houve novidades. A chamada Guerra Falsa. Soldados franceses e alemães se observavam do outro lado da linha Maginot. Sem batalhas, sem avanços. Muita gente começou a achar que, no fim das contas, talvez não houvesse um conflito de verdade. Em 10 de maio de 1940, os alemães lançaram o ataque. Não na linha Maginot. Eles passaram pela Bélgica, pela floresta das Ardenas, com 1.500 tanques. O exército francês desmoronou em poucas semanas. Não por covardia dos soldados franceses. A estratégia alemã era genial, enquanto a francesa já estava ultrapassada. No dia 14 de junho de 1940, os alemães chegaram a Paris. Em 22 de junho, a França se rendeu. O conflito terminou em 6 semanas. Simone tinha 15 anos quando os alemães ocuparam o país. Ela viu as tropas marcharem por Chartres. Rapazes em uniformes cinzentos.
Não pareciam demônios. Pareciam apenas jovens. Alguns sorriam para as moças francesas. Outros distribuíam chocolates para as crianças. A propaganda os pintava como salvadores, impondo ordem em uma França caótica. O pai de Simone sabia que não era bem assim. Ele havia lutado na Primeira Guerra Mundial. Entendia o que uma ocupação alemã significava. Falou aos filhos: sorriam para eles, colaborem, sobrevivam. É o único caminho. Resistir leva à morte. E quem está morto não pode defender a família. Simone se esforçou para obedecer ao pai. Voltou à escola. Os alemães reabriram as instituições, mas agora incluíam aulas de língua alemã e história alemã. Simone ficava na sala de aula, decorando verbos alemães, e nutria um ódio silencioso a cada instante. Em casa, o pai sintonizava as transmissões da BBC de Londres no rádio. Era proibido, mas todo mundo fazia. O general de Gaulle, exilado na Inglaterra, montava as forças francesas livres e incentivava os compatriotas a resistirem, lutarem e jamais se renderem. Os irmãos de Simone sonhavam em se juntar à resistência. O pai vetou a ideia. Perigoso demais. Os alemães executavam resistentes. Famílias inteiras sumiam por auxiliar o movimento. Não valia o perigo. Os irmãos de Simone aceitaram a contragosto, mas continuavam conversando sobre isso. E Simone prestava atenção. 1941 se arrastou. 1942 chegou. A ocupação endureceu. Os alemães passaram a capturar judeus. A polícia francesa colaborava. Famílias eram presas no meio da noite e levadas embora. Ninguém explicava para onde. Os adultos sabiam, mas evitavam mencionar na frente das crianças. Simone, agora com 17 anos, já era madura o suficiente para captar o que ocorria, mesmo sem palavras explícitas. Em junho de 1942, Simone conheceu Jack Bonnet. Ele tinha 28 anos, ex-sargento do exército francês. Lutara na campanha curta de 1940, fora preso, fugira de um campo de prisioneiros e voltara a Chartres. Agora, coordenava uma célula de resistência. Operações modestas, sem alarde. Sabotagens, coleta de informações, auxílio a aviadores aliados a escaparem para a Espanha. Jack buscava voluntários que os alemães não desconfiassem. Jovens, mulheres, gente que atravessasse barreiras sem chamar atenção. Alguém mencionou a garota Seguin, a que atirava bem. Jack a abordou no mercado. Sem rodeios, só perguntou se ela toparia ajudar em uma entrega. Suprimentos médicos precisavam ir de Chartres a uma aldeia a 20 quilômetros dali. Havia bloqueios nas estradas, mas uma menina de bicicleta com uma cesta de legumes passaria despercebida. Simone sacou na hora o que ele queria de verdade. Aceitou sem pestanejar. O pai pedia segurança, mas Simone observara os alemães patrulhando sua cidade por 2 anos. Viras prenderem vizinhos. Viras confiscarem comida enquanto crianças francesas passavam fome. Ela cansara de se esconder. Sua primeira tarefa foi básica: pedalar até a aldeia, entregar um pacote camuflado em uma cesta de vegetais, não ser pega. Simone cumpriu sem problemas. O pacote trazia documentos falsos para um piloto britânico abatido. Graças a ela, ele chegou à Espanha e depois à Inglaterra. Voou de novo. Talvez bombardeasse a Alemanha. Quem sabe matasse soldados alemães. A ajuda de Simone foi modesta, mas essencial. Jack ficou admirado. A moça tinha coragem. Não se abalava nos controles. Sorria para os soldados alemães. Respondia às perguntas em alemão com sotaque francês impecável. E eles a deixavam passar sempre. Parecia ter 15 anos, apesar dos 17. Inofensiva, inocente, a mensageira ideal. Em 6 meses, Simone realizou dezenas de missões. Levava recados, transportava armas disfarçadas em cestas de legumes,
mapeava posições alemãs. Ela se saía bem, mais que bem. Tinha dom para enganar, para parecer inofensiva enquanto arriscava tudo. Os alemães nunca a viram como ameaça, nem por um segundo. Em janeiro de 1943, as coisas mudaram. Jack planejava sabotar um depósito de munições alemão. O esquema era bem bolado. Tinham dados sobre os turnos de guardas, contavam com explosivos, haviam traçado uma rota de fuga. O que faltava era gente. A ação pedia 6 combatentes. Jack só dispunha de 4. Ele precisava de mais 2 pessoas. Perguntou a Simone se ela conhecia alguém que pudesse ajudar. Ela respondeu: "Sim, eu." Jack deu uma risada. Ela tinha apenas 17 anos, pesava 98 libras. Nunca havia entrado em combate. Isso não era só carregar mensagens. Era ação direta. Provavelmente, gente morreria dos 2 lados. Simone afirmou que sabia atirar. Jack já tinha ouvido falar disso, mas acertar um coelho a 50 jardas era bem diferente de enfrentar um homem que revidava os tiros. Ela insistiu: "Deixe-me provar." Jack preparou um teste. Garrafas alinhadas em uma cerca, a distâncias variadas. Simone acertou todas. Jack ficou impressionado, mas ainda não convencido. Garrafas não atiram de volta. Ele queria ver se ela aguentava a pressão. Então, organizou outro desafio. Mandou Simone roubar suprimentos alemães de um armazém, sozinha, à noite, armada apenas com uma faca. Se fosse pega, a Gestapo a torturaria até ela entregar todos os nomes que conhecia. Depois, a executariam. Era uma missão suicida, pensada para testar se ela tinha coragem de recusar. Simone não recusou. Invadiu o armazém às 2 horas da manhã. Localizou um estoque de armas, fuzis, munição, granadas. Não conseguiu levar tudo de uma vez. Então fez 3 idas e vindas. Cada trajeto era um risco de ser descoberta. Ao amanhecer, havia transferido 40 quilos de armamento para fora dali e os escondido em um cemitério. Jack ficou atônito. Aquela garota de 17 anos demonstrava mais bravura do que homens com o dobro da idade. Ele lhe fez uma única pergunta: "Você consegue matar, não só atirar, mas matar?" Atirar na cara de um homem e vê-lo morrer. Carregar essa lembrança para sempre. Porque, ao cruzar essa linha, não há volta. Simone respondeu que sim. Ela já havia refletido sobre isso. Já havia visualizado a cena. Cravar uma bala em um soldado alemão, observá-lo cair. Ao imaginar, não sentia nada. Nem pavor, nem remorso. Apenas um cálculo frio. Eles eram o inimigo. Ocupavam seu país. Matavam seus vizinhos. Matá-los não era assassinato, era justiça. Jack confiou nela. Incluiu-a na sabotagem ao depósito de munição. 3 de fevereiro de 1943. 6 combatentes da resistência, incluindo Simone. O alvo era um depósito de suprimentos alemão nos arredores de Chartres, com pouca guarda. 3 soldados de plantão. O plano consistia em eliminar os guardas em silêncio, instalar os explosivos e fugir antes da detonação. A tarefa de Simone era vigilância. Ela se posicionaria a 100 metros de distância, com um fuzil. Caso algo saísse do controle, se guardas inesperados aparecessem, ela os abateria. Jack não esperava que ela precisasse atirar em ninguém, mas, se acontecesse, precisava ter certeza de que ela era capaz. A operação correu impecável até que não correu mais. Jack e outros 2 invadiram o depósito. Mataram 2 guardas sem barulho, mas o terceiro ouviu algo. Saiu da guarita com o fuzil em mãos. Viu os corpos. Ergueu a arma para disparar um alarme que acordaria toda a guarnição alemã. Simone atirou nele. Um tiro só, a 120 metros. O guarda tombou. Ela acionou o ferrolho, engatilhou outra bala e vasculhou em busca de alvos adicionais. Não havia mais ninguém. O depósito estava limpo.
Jack e o time instalaram os explosivos. Fugiram. 12 minutos depois, o lugar explodiu. 50 toneladas de munição destruídas. Suprimentos que nunca chegariam às tropas alemãs. Simone havia matado seu primeiro homem. Sentiu exatamente o que previa. Nada. Sem culpa, sem orgulho. Só uma satisfação gélida pelo êxito da missão. Depois daquela noite, Jack a via de outro jeito. Ela não era mais uma mensageira. Era uma combatente. Nos 12 meses seguintes, Simone Seguin se tornou uma das resistentes mais eficientes no centro da França. Tomou parte em dezenas de missões. Eliminou 23 soldados alemães antes de completar 18 anos, não em batalhas abertas, mas em emboscadas, execuções e ações de sabotagem que viravam tiroteios. Os alemães começaram a caçá-la em particular. Sabiam que uma garota com sua discrição atuava na resistência. Não conheciam o nome dela. Não tinham foto, mas a consideravam uma ameaça séria. A Gestapo prendia suspeitos. Torturava indivíduos para extrair dados sobre a moça enigmática. Ninguém delatou, não por heroísmo universal, mas porque a maioria realmente não sabia de nada. Simone era discreta, usava nomes falsos, alterava a aparência com frequência. Nunca demorava em um só lugar. A Gestapo não a localizava porque ela era como um fantasma. Essa invisibilidade terminou em 14 de fevereiro de 1943. Alguém delatou, ninguém sabe quem. Talvez um colaborador, talvez uma vítima de tortura que cedeu. Mas alguém revelou aos alemães o paradeiro de Simone, a fazenda nos arredores de Lyon. Foi assim que 11 agentes da Gestapo cercaram a casa às 13h47 da manhã. Foi assim que o confronto começou. E foi assim que Simone matou os 11 com uma faca de cozinha e uma pistola Luger. Após aquela noite, Simone não pôde voltar para casa. Os alemães agora conheciam seu rosto. Identificaram-na por testemunhas. Sabiam seu nome verdadeiro. Prenderam o pai dela, a mãe, os irmãos, detendo-os por 3 semanas e os interrogando. Os Seguin nada sabiam das ações de Simone. Ela nunca contara a eles. Eles ficaram verdadeiramente atônitos ao descobrir que a filha era uma combatente da resistência. A Gestapo acabou acreditando neles e os libertou, mas alertou a família de que, se Simon entrasse em contato, deviam denunciá-la na hora, sob pena de execução. Simone nunca mais voltou para casa. Ela se aprofundou ainda mais na resistência, integrando-se a uma unidade Maquis, que atuava nas florestas do centro da França. Os Maquis eram guerrilheiros rurais da resistência, vivendo no mato, atacando alvos alemães e sumindo sem deixar rastro. Simon se encaixou ali como uma luva. Pequena, ágil e silenciosa. Ela se deslocava pela mata sem emitir ruído algum. Era mortal com um fuzil e demonstrava uma coragem que até os veteranos mais endurecidos achavam impressionante. Os Maquis a batizaram com um novo codinome, Nicole. A partir dali, Simone Seguin deixou de existir. Só restava Nicole, a assassina invisível que surgia do nada e evaporava como fumaça. De fevereiro de 1943 a agosto de 1944, Nicole tomou parte em mais de 50 operações de combate. Ela eliminou entre 75 e 100 soldados alemães, uma estimativa que nunca foi confirmada, pois Nicole não levava a contabilidade. Lutava dia após dia, mês a mês, abatendo alemães por onde os encontrava. Desviou trens, 4 no total, que levavam suprimentos para a frente oriental. Os descarrilamentos mataram dezenas de soldados alemães e destruíram equipamentos no valor de milhões de marcos. Armou emboscadas a comboios, esperando por horas na floresta antes de abrir fogo quando os caminhões alemães passavam, matando os motoristas, dispersando as escoltas e roubando os carregamentos. Executou colaboracionistas,
cidadãos franceses a serviço da Gestapo. Matou-os em suas casas, nas ruas, em qualquer lugar onde os localizava. A resistência não perdoava a traição. Em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. O dia D. A libertação da França começava, mas a Normandia ficava a 300 quilômetros de onde Nicholl combatia. A invasão não alterou de imediato a rotina dos maquis. Eles prosseguiram nas batalhas, imobilizando forças alemãs e impedindo que reforços chegassem à frente de combate. Cada soldado alemão enfrentando os maquis no centro da França era um que não podia lutar contra os aliados na Normandia. Em 19 de agosto de 1944, os maquis receberam ordens. Paris se erguia em revolta. Os habitantes combatiam as tropas de ocupação alemãs. Os maquis foram instruídos a avançar rumo à capital, ajudar na libertação da cidade. A unidade de Nicholl marchou por 5 dias, 200 combatentes cruzando o interior, driblando patrulhas alemãs, furtando comida de fazendas de colaboracionistas. Chegaram aos arredores de Paris em 24 de agosto. A batalha pela cidade era um caos total. As forças alemãs tentavam evacuar. Combatentes da resistência francesa estavam por toda parte. Tropas aliadas se aproximavam pelo sul. Ninguém detinha o controle. A unidade de Nicholl travou combates urbanos contra tropas alemãs, de rua em rua, de prédio em prédio, de cômodo em cômodo. Nicholl abateu 8 soldados alemães em Paris, os últimos inimigos de sua guerra. Em 25 de agosto, as forças alemãs em Paris se renderam. A cidade estava livre. Nicholl foi fotografada durante a libertação, uma imagem famosa. Ela vestia um uniforme Wehrmacht, tomado de um alemão morto. Carregava uma submetralhadora alemã MP-40. Tinha 19 anos. Parecia uma criança brincando de soldado, mas o olhar era envelhecido, endurecido, o de quem vira horrores demais e matara com frequência excessiva. Essa foto se tornou icônica. Após a guerra, rodaria jornais pelo mundo todo. A adolescente que enfrentara os nazistas. Mas, na época, Nicholl nem sabia da existência da imagem. Era só mais uma lutadora em meio a uma multidão de combatentes. A guerra na França terminara de fato, mas o conflito na Europa se estendeu até maio de 1945. Nicholl continuou em ação. Juntou-se a unidades regulares do exército francês. Participou da invasão da Alemanha. Lutou nas montanhas Vosges, na Renânia, até a fronteira alemã. Estava presente quando forças aliadas libertaram campos de concentração. Viu o que os nazistas haviam feito: o assassinato industrial, as câmaras de gás, as pilhas de cadáveres. Depois disso, Nicholl deixou de se sentir dividida quanto aos homens que eliminara. Matara mais de 100 soldados alemães. Mataria 100 outros se pudesse. Eles mereciam. Todos eles. Serviam a um regime que erguera fábricas de morte. Lutavam para proteger essas fábricas. Suas mortes eram justiça. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu. A guerra na Europa acabou. Nicholl tinha 20 anos. Passara 3 anos lutando, 3 anos matando, 3 anos vivendo como bicho em florestas e ruínas. E agora? O governo francês queria condecorá-la, a medalha militar dos maquis, a Croix de Guerre. Desfilá-la por Paris, a heroína adolescente, símbolo da resistência francesa. Nicholl recusou. Não queria medalhas, não queria desfiles, queria voltar para casa. Mas a casa não existia mais. A fazenda da família fora destruída nos combates. O pai morrera, vítima de um obus alemão em 1944. A mãe se mudara para Paris, para morar com parentes. Seus irmãos haviam se alistado nas forças francesas livres e ainda serviam nas forças armadas. Não restava nada em Chartres para que ela retornasse.
Simone tentou se adaptar à vida civil. Era inviável. Ela aprendera a matar antes mesmo de saber dirigir um carro. Vira amigos morrerem. Observara cidades em chamas. Atirara no rosto de homens e sentira indiferença. Como voltar ao cotidiano após experiências assim? Ela não conseguia manter um emprego. Irritava-se com bobagens. Um chefe apontava falhas em seu trabalho e ela fantasiava em atirar nele. Não de verdade, mas a ideia surgia. O instinto persistia, a análise constante. Onde estaria a arma dele? Qual a rota de fuga? Quantas testemunhas? Ela bebia? Muito. Vinho barato. Qualquer coisa para acalmar as ideias, os pesadelos. Acordava tateando em busca de um fuzil inexistente. Ouvira vozes alemãs que não eram reais. Não podia confidenciar a quem a compreendesse. Amigos da era pré-guerra não captavam o que ela vivera. Companheiros da resistência espalhavam-se pela França, lidando com suas próprias existências destruídas. Em 1948, Simone casou-se com um lutador da resistência que conhecera na guerra, um homem chamado Fipe. Ele a entendia. Tinha seus próprios terrores, seus fantasmas. Tentaram se apoiar mutuamente. Funcionou por algum tempo. Tiveram uma filha em 1950. Esforçaram-se para serem pais comuns. Esforçaram-se para apagar a guerra da memória. O casamento durou 6 anos. Fipe se entregou ao álcool e morreu em 1954. Insuficiência hepática. Tinha 32 anos. Simone criou a filha sozinha. Aceitava trabalhos em fábricas, de limpeza, o que aparecesse. Jamais contou à filha sobre a guerra, sobre suas ações. A menina cresceu achando que a mãe era apenas uma operária de fábrica. Simples, sem destaques. Em 1968, um historiador que estudava a resistência francesa localizou Simone. Ele vira a fotografia célebre, a jovem com a submetralhadora. Queria entrevistá-la para um livro. Simone recusou inicialmente. Não desejava reviver aquilo, mas o historiador insistiu. Por fim, ela topou uma única conversa. Durou 3 horas. Simone relatou a ele sobre a fazenda, os 11 agentes da Gestapo, a faca e o sangue no fogo. Sobre eliminar mais de 100 homens antes dos 20 anos. Sobre ver Paris em ruínas. Sobre libertar campos de concentração. Sobre 3 anos vivendo como uma loba. No final, o historiador indagou se ela se arrependia. Simone refletiu por um bom tempo. Depois, respondeu: Não, eu faria tudo de novo. Alguém precisava combater. Se não eu, quem? O livro saiu em 1970. Teve boas vendas na França. Alguns reconheceram Simone pela foto. Uns a chamavam de heroína, outros de assassina. Simone não se importava. Só queria tranquilidade. Viveu discretamente até o fim. Trabalhou até os 65 anos. Aposentou-se num apartamento modesto em Paris. A filha a visitava de vez em quando, mas nunca foram íntimas. Simone guardara segredos demais. Erguera barreiras altas. Em 8 de setembro de 2007, Simone Segan faleceu dormindo. Tinha 82 anos. Morreu sozinha no apartamento. A filha a encontrou 3 dias depois. Não houve velório. Simone deixara ordens. Cremação, sem rituais, sem cerimônias. Apenas espalhar as cinzas na floresta onde lutara. A filha cumpriu o desejo. Espalhou as cinzas de Simone nas matas do centro da França. Os mesmos bosques onde ela emboscara comboios alemães, descarrilara trens, onde matara e matara e matara. O governo francês quis sepultá-la com honras oficiais. A filha recusou em nome da mãe. Simone rejeitara reconhecimentos em vida. Faria o mesmo na morte. A nota necrológica apareceu em alguns jornais franceses. A maioria das pessoas a esquecera. A foto famosa perdurava. A garota combatente adolescente, mas a mulher por trás dela,
se perdera no anonimato. Mais uma veterana. Mais uma vítima de uma guerra terminada há 60 anos. Mas eis o que a história de Simone Seguin nos ensina. A Gestapo enviou 11 agentes para eliminá-la. 11 operativos treinados, armados, veteranos experientes que batalharam na frente oriental. Homens que caçaram resistentes por toda a Europa ocupada. Achavam que perseguiam uma adolescente. Tinham todas as vantagens. Número superior, armamento, preparo, vivência, o fator surpresa. E todos pereceram. Por que cometeram o erro que todos cometiam? Subestimaram-na. Viram uma garota de 1,57 metros, 44 quilos, e presumiram inocuidade. Os alemães erraram assim por 3 anos. Custou-lhes mais de 100 soldados. Custou-lhes 4 trens. Custou-lhes caminhões carregados de suprimentos. Custou-lhes redes de inteligência. Custou-lhes colaboradores que poderiam auxiliar na caça a outros resistentes. Tudo porque supunham que uma adolescente não poderia ser ameaça. Simone compreendia algo que os alemães ignoravam. Tamanho não importa. Força não importa. O que conta é a determinação. A determinação de lutar em desvantagem de 11 contra 1. A determinação de atacar quando toda análise tática sugere rendição. A determinação de eliminar com uma faca de cozinha enquanto encara agentes treinados da Gestapo. Os alemães possuíam poder bruto. Simone tinha determinação. E a determinação sempre prevalece sobre o poder. Toda vez que a Gestapo a rotulava como a assassina invisível, o Maquis a chamava de Nicole. A história mal registra seu nome, mas Simone Seguin eliminou mais soldados alemães do que um pelotão inteiro. Ela lutou em um dos embates mais sangrentos da história da humanidade e resistiu quando o combatente médio da resistência durava apenas 6 meses. Ela media 1,57 metros, pesava 44 quilos, parecia a irmãzinha de alguém e era a figura mais letal do centro da França. Os alemães cercaram sua fazenda. Achavam que a haviam encurralado. Estavam enganados. Não eram eles os caçadores. Ela era. Ao descobrirem a fazenda ao amanhecer, 11 corpos jaziam espalhados pela propriedade, e Simone Seguin havia sumido. Para a floresta, para a lenda, para as sombras onde as assassinas invisíveis se abrigam.